Mesmo quando falo a alguém com um tom diferente do comum de cada dia, ele reconhece que o amo e sempre me procura com humildade. É o mantra de hoje do livro Mantras de Vida, de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos, questão 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porque expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. No livro A Gênese, nós estamos falando sobre o bem e o mal. E vamos continuar. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Deus somente quer o bem, só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar, mas tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. Tomemos por comparação um fato vulgar. Sabe um proprietário que nos confins de sua terra há um lugar perigoso onde poderia perecer ou se ferir quem por lá se aventurasse. Que faz a fim de prevenir os acidentes? Manda colocar perto um aviso proibindo que prossigam os que por ali passem, devido ao perigo. Aí está a lei que é sábia e previdente. Se apesar de tudo um imprudente desatende o aviso, vai além do ponto onde este se encontra e sai-se mal, de quem se pode ele queixar senão de si próprio? Assim sucede com todo o mal, evitá-lo-ia o homem se cumprisse as leis divinas. Por exemplo, Deus pôs limite à satisfação das necessidades por meio da saciedade. O homem é avisado desse limite. Se o ultrapassa, falo voluntariamente. As doenças, as enfermidades, a morte, que daí podem resultar, provém da sua imprevidência, não de Deus. Decorrendo o mal das imperfeições do homem, e tendo sido este criado por Deus, dir-se-á, Deus não deixa de ter criado senão o mal, pelo menos a causa do mal. Se houvesse criado perfeito o homem, o mal não existiria. Se fosse criado perfeito o homem, fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o mal, nem para o bem. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso
e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença o futuro deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal que por sua vontade pratique. A questão, pois, consiste em se saber qual é no homem a origem da sua propensão para o mal. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação, instinto que se encontra em toda a pujança nos animais e nos seres primitivos mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina, sem o contrapeso do senso moral, por não ter ainda o ser nascido para a vida intelectual. O instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual, porém, nas primeiras fases de sua existência corpórea, somente lhe cumpre satisfazer as exigências materiais, e para tal o exercício das paixões constitui uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semi-morais e semi-materiais, depois exclusivamente morais. É então que o espírito exerce domínio sobre a matéria, sacode-lhe o jugo, avança pela senda providencial que se lhe acha traçada e se aproxima do seu destino final. Se, ao contrário, ele se deixa dominar pela matéria, atrasa-se e se identifica com o bruto. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal, não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. O mal é, pois, relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de adiantamento. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, pois se assim não fosse, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Em Antologia dos Imortais, a poesia se chama Filho que não nasceu. É de José Guedes. Fui trazido ao teu colo e sussurro baixinho: Mãe, eu serei na carne o sonho do teu sonho. Depois, em prece ardente, em ti meus olhos ponho, pássaro fatigado ante a úsnea do ninho. Abraço-te, és comigo a esperança e o caminho. Em seguida, ó irrisão, eis que num caos medonho expulsas-me a veneno e bruto me empeçonho, cepe oculta a ferir-te em silêncio escarninho. Já me dispunha a dar o golpe extremo quando surge alguém que me obriga a deixar-te dançando em formoso salão, onde o prazer fulgura. Passo o tempo, hoje volto, é o amor que em mim arde, mas encontro-te, ó mãe, a gemer triste tarde, sombra que foi mulher, enjaulada à loucura.